Quer um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral? Acesse mypcards.com e tenha acesso a uma das maiores plataformas do Brasil de compra e venda de card games no geral. Yu-Gi-Oh!, Magic the Gathering, Pokémon, tem de tudo. Negociação direta entre comprador e vendedor, remediado com segurança pela própria MyPcards. Tá esperando o que? Acesse mypcards.com e monte seu deck. Links na descrição. Fala aí galera, eu sou o T e... Ai, meus amigos, estou aqui para falar sobre as recém-anunciadas novas cartas de Beat Trooper. E a gente vai estar comentando um pouquinho sobre elas, porque saiu duas cartas novas. O Beat Trooper, para quem não sabe, é um dos mais novos arquétipos exclusivos TCG, e que eu já fiz um vídeo falando sobre ele, você pode dar uma olhada aqui se você quiser. E esses suportes vêm na coleção de Burst of Destiny. Como é um exclusivo TCG, essas cartas obviamente não existem lá na coleção de Burst of Destiny do Japão, então não tem como a gente saber como que as cartas virão. Então a gente vai comentar um pouquinho aqui sobre essas cartas e debater um pouquinho sobre mais ou menos o que eu já comentei nos outros vídeos, que muita gente ficou zangada comigo inclusive, né? Muita gente ficou comentando aí abobrinha porque eu tinha dado as minhas opiniões sobre os suportes. Então a gente vai comentar um pouquinho, porque talvez a minha opinião novamente seja um pouco diferente da sua. O assunto de hoje basicamente é esse, então vamos lá. Muito bem, meus amigos, então aqui algumas coisas devem ser lembradas, citadas ou pelo menos mencionadas, sendo que é a mesma coisa que citadas. Então, qual que é a questão? O suporte, quando ele vem, a proposta dele é verificar as deficiências do deck e tentar dar um up nele de alguma forma. Meio que, principalmente um suporte nessa categoria de um deck que é exclusivo TCG, a ideia é que ele tem poucas cartas, então você precisa fortalecer ele como engine, tá ligado? Você forma ali e corrige algumas falhas que ele tem. Já teve um bom tempo pra ele ficar sendo utilizado, dá pra ver ali o funcionamento do deck, dá pra ver claramente as falhas deles e tentar identificar os pontos onde você pode criar uma nova carta. Eu não sei se essas cartas, quando são lançadas assim, quando são anunciado um arquétipo exclusivo TCG, eu não sei se eles simplesmente têm todo o arquétipo já pronto e aí eles só lançam algumas cartas na primeira coleção e lançam algumas outras cartas na segunda coleção. Se eu não me engano, é só nessa coleção que vai vir os Beat Trooper. Veio na anterior e só vai vir nessa. Se eu não tiver enganado, na do ano que vem já não vem mais Beat Trooper, porque antigamente era assim, quando vinha um suporte novo exclusivo TCG, ele vinha dividido em 4 coleções. Agora, se eu não tiver enganado, ele só vem em 2. Até porque, antigamente, por exemplo, você pega aquela época que veio o suporte de Spyro. Se eu não me engano, foi anunciado 4 Spyro por coleção por 4 box, dando cerca de 16 cartas. Se eu não me engano, foi algo assim, tá ligado? E aí depois veio o Double Helix. Agora, eles lançaram 12 cartas, 6 cartas agora, né, se eu não tiver enganado. Que é 3 monstros de main deck, 2 links, uma spell e uma trap. Beleza, que número é esse aqui? Pois é, deu isso aí vezes 2. Daí então, é mais ou menos isso que eu acho que vai acontecer, tá? Não sei se vai vir mais suporte na nova coleção, então meio que a gente vai ter que se contentar só o que vem aí. Então, dito isso, vamos ler um pouco das cartas e tentar entender aqui mais ou menos como se procede a situação. Let's go! Muito bem, então aqui eu vou colocar esse apoio aqui pra mim, né? Então deixa eu virar um pouquinho a minha webcam. Eu fui dar uma olhada nos meus vídeos depois e fica parecendo que eu tô gravando com uma webcam, né, cara? Que eu fico assim, tipo, é porque o pescocinho da minha câmera aqui é muito maleável e eu não tenho coragem de vir aqui e apertar porque eu me esqueço. Enfim, a primeira carta, como vocês podem ver, é essa. Eu não sei o nome dele, é Heavy Beat Trooper, alguma coisa. Como vocês podem ver, ele é um monstro com nível 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É um monstro de nível 8, ele é buscável pelo Insect Resonance, por exemplo. E aí ele tem o seguinte efeito, ele tem 3.000 de ataque, 3.000 de defesa, então meio que ele já se encaixa naquelas propriedades de um monstro que você pode colocar na mesa cedo, um inseto que você pode colocar na mesa cedo com 3.000 de ataque, porque a Trap tem uma propriedade disso, que você precisa ter ali um monstro com um inseto com 3.000 de ataque, se eu não estiver enganado, até pra setar do cemitério, e a nova spell também interage com essa propriedade aqui. O efeito dele é o seguinte, ele não pode ser normal ou set. Primeiro, deve ser special invocado da sua mão, por devolver 3 insetos que estão banidos pro teu main deck, beleza? Então é só pro main deck, ele lista isso. Você então, isso aqui tem uma clara sinergia, porque o Link 2, que é o Armin Horror, você faz ele, te dá o normal summon, você linka com ele cai no cemitério, você dá efeito dele no cemitério, bane 3 insetos de lá e ele volta pro Special Summon na mesa, só que ele é banido quando deixar o campo. Daí, esse monstro pode simplesmente embaralhar as mesmas 3 cartas que você baniu com Armin Horror pro deck e invocar ele pro campo. Beleza, interessante, legal. O segundo efeito é que se esse card que você controla é destruído ou banido pelo efeito do oponente, você pode fazer a expressão dessa carta. Você pode somente usar eu não dá pra ler direito, você pode somente usar um desses efeitos dele
por turno. Uma vez por turno, durante a end phase, você pode escolher um outro inseto que você controla e ele ganha e-mail de ataque, aparentemente é pra sempre. Beleza, então vamos tentar debater um pouquinho sobre essa carta aqui. Esse monstro é um Extender, tá? Ele é um Extender, ele tá com a pompa aqui de ser um boss monstro, mas na verdade eu acho que ele nem é. Ele é um Extender, e aí a gente, antes de eu falar disso, vamos passar pra próxima carta, porque além desse monstro foi anunciado uma spell também. Então vamos ver um pouquinho sobre o que a spell faz. Muito bem, então a spell, como vocês podem ver, é essa carta aqui. Essa aqui é a spell, é Beatroop Descent. Eu vi comentário de galera no Facebook falando que essa carta aqui é simplesmente uma Hornet Drones unida a um Jimmy Waves, se eu não me engano. Então, porra, carta insana, né? Então, vamos ler o efeito dela aqui. O efeito dela basicamente diz que você pode Special Summon um Beatrooper Token, tá? Special Summon um Beatrooper Token, inseto, terra, nível, não dá pra ver o nível na imagem que foi divulgada, então não sei. Com 1000 de ataque e 1000 de defesa. Logo, imaginando que é um nível baixo, né? Enfim. E se você controla um inseto monstro com 3000 ou mais de ataque, você pode destruir uma outra Spell Trap no campo sem dar alvo. Você pode somente ativar uma dessa por turno. Muito bem, então agora vamos tentar debater um pouquinho sobre de que se trata esses suportes. Como vocês podem ver, ambas as cartas são cartas que fazem Special Summon e só. É só isso que ela faz. Então, é um Extender. É um Extender, é um Extender e é um Extender. Pois é, eu imagino que virão mais ou menos aí a mesma quantidade de cartas que veio na outra coleção, que foram 3 monstros de main deck, 2 monstros de extra deck, né, 2 links, e daí uma spell e uma trap. Então, o que eu acho? São todos Extender. A gente tem que ver o que o Beatrooper precisa. A coisa que o Beatrooper menos precisa no momento são de Extenders. Porque o deck basicamente só tem isso. Então, você tem lá Scout Bug, conecta Normal Summon, invoca um do deck. Show de bola. Normal Special, né? Beleza. Daí você tem toda a engine de Battle Wasp, que você usa no deck, porque senão fica ruim, né? Não tem muita coisa que usar porque o arquétipo é pequeno. Mas, como ele é uma parada de inseto de tipo, você pode usufruir de toda a carta boa de inseto que tem no jogo. Então, você usa todos que é possível. Então, tem o Battle Wasp, que quando ele entra, ele busca uma carta. Essa carta que você busca entra por Special Summon. Tem outro que entra por Special Summon também, né? Tem 2 Battle Wasp que entra por Special Summon sem setup nenhum, e sendo que tem outro que busca ele. Tem aquele outro bichinho que entra por Normal Summon com o Normal Summon duplo que você tem. Você entra e invoca algum do cemitério com um nívelzinho baixo. Tem o próprio Insect Resonance, né? Que ele entra, linka, dá efeito, busca uma carta, que pode ser o Extender, pode ser o Sting Lancer, e pode ser agora esse Beatrooper que foi anunciado, né? Pode ser ele, ou então pode ser aquele Doomdozer, eu não sei qual é o efeito dele. Tem a Red Fusion, enfim, tem uma cacetada de Special Summon e de Extenders. Então, precisava de Extenders? Eu acho que não, porque a última coisa que esse deck precisava era disso, Extenders, porque basicamente todo o teu deck é isso, é Extenders, é tudo que você faz, é colocar inseto na mesa. Aí a gente tem que analisar o que o Yu-Gi-Oh! Moderno precisa. Ele precisa interagir com o cara no turno dele, e é muito complicado de fazer isso com esse deck, é claro, eu adoro a forma que o Beatrooper é feito. Ele é um deck extremamente saudável, ele é o combo que todo combo deveria ser. Ele precisa de combinação de cartas, a jogada que ele faz não é FTK, ele ganha muito na vantagem no valor, porque ele coloca a boardzinha dele ali, mas ele fica com follow, e aí ele interage com você no turno dele, tirando carta tua, colocando carta pra ele coloca aquele insetozinho nível 3 lá, que pode interagir com você, ele tem a Counter Trap, então ele interage via Spell Trap, logo você pode dar Místico nela, é muito mais fácil do que precisar dar um Dark Rule da vida, enfim, então é muito legal mesmo, mas do jeito que é o Yu-Gi-Oh! Moderno, se a proposta é fazer um deck TCG, que vai poder peitar com os decks que já existem, isso aqui tá falhando miseravelmente. E tudo que vem na minha cabeça é o Vendread, que era quando foi anunciado, as primeiras cartas tinham um potencial absurdo. Podia ser um deck muito bom mesmo. Não é nível Spyro de quando foi lançado que a gente viu, nossa, esses efeitos aqui são bem bons, hein? O Spyro, o campo e o Quick Fix, meu Deus, essas cartas são muito boas, porque foi primeiro, se não me engano, Quick Fix, Master Plan, o Super Agente e o Campo, acho que foi isso que foi anunciado primeiro, né? Eu não me recordo, mas enfim. Daí, se você via que tinha um potencial gigantesco ali, puta que pariu, mas o nível daqui não é tanto, claro. Mas é mais ou menos no nível do Vendread, que a gente imaginava que ia ser cartas boas e tal, e as coleções seguintes, as 4 coleções seguintes, fuderam completamente o deck. É mais ou menos nível Time Thief, apesar do Time Thief ser uma engine bacana e tal, mas é mais ou menos no mesmo nível. Então, parece que a proposta não é realmente deixar ele bom, e eu gosto, porque eu queria até que o Beatrooper tivesse alguma notoriedade, né? Porque seria um deck novo, olha só que alegria. Mas, como a última banlist foi extremamente branda, e aí os decks do Burst of Destiny vão ter que cavar um espaço mais muito fundo mesmo no metagame, o meta já tá extremamente lotado. Se a gente for pegar pra ver a nata do metagame hoje, ela é Phantom Knight, o Dragon Link, o Tri Brigade, com várias vertentes, você tem o Drytron,
Drytron, Virtual World, eu não sei se eu já falei, Gnister, qual outro deck, bicho? Prankids, que vem por fora, sei lá, bicho, tem uma cacetada de deck aí que até fugiu da cabeça, mas tem bastante, tem sempre bastante decks que estão muito, que estão no nível muito bom do competitivo. Daí ainda vem, no mínimo, o Sword Soul, Flounder Reason e o Evil Twin. Então é muito deck dentro do meta, é muito deck dentro do meta. E aí, imagina, se o Beat Trooper viesse bom e quebrado, ia ser complicado. Eu tô falando aqui um pouco agora, deixa eu falar um pouquinho de o porquê que eu acho que esses suportes não são de fato bons, né? Porque eu só falei, não precisa de extender, mas por quê? O que eu acho de fato dessas cartas que estão aqui na minha tela? Bom, primeiro que essa spell aqui, você, tipo assim, qual que é a ideia aqui? Qual o monte de nível de 3000 ou mais que você tem na mesa? É o Link, né? O Link 4. O Link 4 é o bicho de 3000 que você tem. Então, quando você ativa essa carta aqui, que teoricamente é alguma coisa que te ajuda a construir a tua board, você vai criar o token, mas quando você... O segundo efeito é muito complicado de se aplicar, porque... Teoricamente a ideia é usar ela pra construir jogada, é uma questão, afinal de contas. Mas você não constrói jogada passando pelo Link 4 de cara. O Link 4 é meio que a última coisa que você faz. Você dá o efeito do Link 4 lá na frente pra tributar alguém, invocar alguém, o Scout Bug do deck, ou alguma interaçãozinha do teu deck daqueles bichinhos pequenos. É mais ou menos isso que você faz. Então quando você ativa essa carta, você já tá com o Link 4 lá. Ou seja, você não precisa dela pra jogar. Já tem um monte de extender. Então se você for usar ela pra matar uma carta setada, cara, imagina, você já jogou tanto que as cartas setadas que o cara tinha já deu em você, tá ligado? Então meio que o efeito dela de poder matar uma carta é estranho pra caralho, porque quando você chega nesse ponto, cara, o maluco já te deu as traps que ele tem, as cartas setadas que ele tem. Então... é complicado, não precisa ser só setada, né, mas aqui, enfim, vocês entenderam mais ou menos o que eu quis dizer, né, então é complicado. Se for do ponto de vista de ser um extender a mais que você tem, cara, é uma spell que gera um token, mas o campo já faz isso, já tem uma carta que faz isso, que é o campo. Isso aqui é buscável pelo Xing Lancer, que é uma carta boa, é muito boa, mas pra usar ela o cara tem que ter carta no cemitério, tem que ter monstro no cemitério pra você embaralhar ele pro deck e invocar o Xing Lancer efeito pega a carta. Daí você pega o próprio campo, ativa o campo, linka com o Xing Lancer, dá o efeito do campo e volta ele pra cá, beleza, mas é extender. Daí você vai pegar essa carta aqui, tá ligado? Pra criar um token ali do nada. Pode ser. O argumento é, o campo, às vezes você não tem Beat Trooper pra poder fazer. Mas se não, como é que você buscou a carta? Se não tem Beat Trooper, você vai ter o Beat Trooper, né? Você vai ter pelo menos o bicho que buscou o campo, já que você usa de one-off. E essa spell é mais standalone, digamos assim. Mas ainda assim não é o que precisava. A ideia desse bicho aqui, no fim das contas, eu acho que é até combar um pouquinho com essa spell, de deixar você dar com muito mais propriedade aquela spell, criando um extender ou uma carta que te faz voltar pro jogo, enquanto interage com o oponente matando uma carta dele. Porque ele dá 1000 de ataque pra algum outro monstro. Então, por mais que o monstro não tenha 3000 de ataque, ele pode ter 2000. Daí você aumenta o ataque dele e ele fica com 3000 ou mais, por exemplo. Daí você já fica com a spell pra criar o token, matar uma carta do cara, a counter trap. Se você tiver no cemitério, ela vai ser setada, enfim. Mas, de novo, é um extender e não é disso que o deck precisava. Do que eu acho que o deck precisava? Bom, essa spell é, assim, parece meio óbvio, né, cara? Mas fazer o quê? É claro, seria muito melhor se fosse, por exemplo, um Rota ou um Foolish ou as duas coisas ao mesmo tempo, é claro. Mas isso ia deixar o deck muito bom. Apesar de que, pensa aí, você deixar o Beat Trooper mais consistente, fazendo a mesma coisa que ele faz hoje, é um problema? Não acho que é um problema. Uma carta que eu acho que seria muito legal se viesse era algo no sentido assim. É uma carta que parece muito o Inzektor, mas eu acho que seria bem legal pro deck, até pra poder servir como uma carta de Inzektor também. Podia ser um Link 4 que ele tivesse, de algum jeito, você ia equipar um bicho nele, tá ligado? Tem, por exemplo, um Marincers que tem meio que essa vibe aí de ficar equipando um monstro nele, né? Então você poderia, de alguma forma, equipar um inseto no Link 4. Podia ser... quando ele entra na mesa, ele equipa ali um inseto que esteja banido no teu cemitério, ou do deck, não sei. Daí a ideia é que se ele tem o inseto apregado ali nele, né, como se fosse um parasita, se você tem um inseto mordendo ele ali, ele pode negar a ativação de alguma coisa que o cara ativa. Não sei se precisa ser um Omni Negate, eu não lembro qual o efeito da Counter Trap. Deixa eu ler aqui a Counter Trap rapidinho. Eu não lembro se ela nega tudo ou se ela nega só efeito de monstros. Deixa eu ver aqui, Beat Trooper. Quando o seu oponente ativa um efeito de monstro, enquanto você controla o Beat Trooper, nega a ativação, beleza. Então, quem sabe, esse monstro poderia negar a Spell Trap, ou ele poderia ser um Omni Negate, se você tem um bicho inseto equipado nele. Daí podia ser o Ressonância, de alguma forma você equipa o Ressonância e manda ele pro cemitério, e o Ressonância triga e pega o Stingfly, né, eu não lembro qual é o nome do bicho, é o Xing Lancer. O Xing Lancer que pode ser um Diddy Crow no turno do cara, tá ligado? Interessante, legal, e não seria broken, porque mesmo assim o deck não faz nada, seria uma Negate de Link 4, que poderia ser interessante, até o Inzektor podia ser a merda, né, tipo, se ele entra e equipa o inseto do deck. O problema é que eu acho que o Inzektor é um deck um pouco abusável, eu acho que ele não precisa receber tanto suporte assim, mas enfim, tinha que ser algo nesse sentido, tá ligado? E
essa carta aqui, beleza, você pode criar a porra de um token, tá ligado? De um token lá na mesa, mas... sei lá, cara, se você controla um Beat Trooper, você pode matar um monstro na mesa, algo assim, seria bem melhor do que isso aqui, porque esse efeito parece muito estranho. No fim das contas, parece que o suporte não tentou preencher em nada do que o deck é deficiente, ele só fez mais do mesmo. O deck continua fazendo a mesma coisa, com exatamente a mesma coisa. Você vai substituir essa carta aqui pelo Red, vai substituir o Red Fusion que tem no teu deck por essa carta aqui? Ah, pode ser, tirou um espaço do teu deck, parabéns, não tem nada melhor pra colocar mesmo? É claro, eu tô falando só baseado em duas cartas, tem mais aí, teoricamente, 2 monstros de main deck e 2 links pra poder vir. E uma trap, né? Enfim, tem bastante carta pra ser anunciada ainda, mas isso aqui não parece muito promissor. Podia ser... cara, sei lá, não podia, será que até na vibe do Insecto, assim, não podia ter um bicho que quando ele entra equipa um inseto do deck? Ia ser legal, né? Porque aí você podia equipar o Ressonância, daí você lançava um link 1, sabe qual é? Daí você linkava esse Beat Trooper. É um Beat Trooper que quando ele entra ele equipa um inseto do deck. Daí você usa isso no Insecto, olha só que alegria. E aí você manda ele pro deck do campo pro cemitério pra fazer um link 1 inseto qualquer, que pode ter um efeitozinho de buscar o campo, olha só. Buscar o campo não, porque o bicho já busca Spell Trap, né? Não sei se buscar o campo fica redundante, mas aí, ou então pode invocar um inseto da tua mão, sei lá, algo bem idiota desse sentido, só pra poder trigar o Ressonância que você tacou pro cemitério, daí você pega um Extender. Outra coisa que devia ter era, ao invés desse inseto aqui ser grande desse jeito e voltar 3 bichos banidos, assim, voltar 3 bichos banidos valoriza muito o teu grind game, porque você pode banir o Gokpo, você pode banir um monte de Ressonância e você volta eles pro deck, daí você pode dar o efeito deles de novo, olha só, o grind parece ficar muito, muito bom, mas eu acho que ainda assim não era isso que precisava. Quem sabe se fosse pra ter um efeito desse, que ele entrasse banindo só um inseto do cemitério e tivesse nível 5 ou mais, porque aí quando o Ressonância cai do campo pro cemitério, você pega esse Extender, ao invés de pegar aquele Doomdozer lá, daí ele pode entrar banindo só um inseto do cemitério, por exemplo, aí você põe um nível meio baixinho, não precisa banir 2, ou então entra banindo 2, foda-se, daí... ele tem um outro efeito de quando ele cai no cemitério, ele faz alguma coisa, tá ligado? Podia ser algo nesse sentido, eu acho que algo nesse sentido é o que o deck precisa. Então, algum Link 4 que interaja, né? Por exemplo, tendo o bicho equipado dele, tendo algum custo, né? Porque aí fica um pouco complicadinho quando ele é Link invocado, ele equipa alguém, beleza. Aí no outro turno ele já perdeu a negação dele. Isso é ótimo, é um design de carta muito bom. Ele negaria uma vez, teoricamente. Então, é um negate que nega uma vez. Daí, pra isso poder acontecer de novo, alguma carta ia ter que ser equipada nele. Aí você podia usar a Picofalina, tá ligado? Pra equipar uma carta nele. Ótimo, beleza. Aí ele ganha um outro negate, teoricamente. Parece equilibrado pra mim. Daí... uma trap vai vir, com certeza vai ser meio irrelevante, não sei, tô falando. Eu acho que pode ser uma trap que tem efeito de cemitério, tá ligado? Tipo aquelas trap doida que você taca, tipo, aquela trap do Spyro que você bane e invoca alguém do cemitério. Ninguém usa efeito de trap, usa efeito de cemitério aí. Tipo aquela trap do A também, enfim. Eu acho que vai ser esse tipo de uma trap meio que nessa vibe. A Spell parece que é só essa que vai vir, não sei. Daí os monstros, quem sabe, algo nesse sentido. Quando ele entra, ele equipa o Ressonator do deck, você linka ele pra um Link 1, quem sabe, e aí teria que vir esse Link 1, teria que vir esse Link 4 que interage de alguma forma, e aí pode ser esse bicho que quando ele entra, ele equipa alguém, e algum outro bicho aí que poderia ser um que entra meio que de maneira mais standalone, banindo só um inseto ou 2 insetos do cemitério pra ser o extender da engine de Beat Trooper. Ainda assim parece estranho, tá ligado? Parece que dessa forma que eu tô falando, parece ser só um suporte genérico de inseto pra você juntar um grupo, não parece ser um deck muito bem amarrado nele mesmo. Mas ainda assim eu acho que tem esperança, quem sabe. Mas eu fiquei um pouco decepcionado com essas cartas, não sei o que vocês acham. Mas enfim, por hoje é isso, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado, comenta o que achou, se gostou do vídeo, curte, se quer ver mais conteúdo assim, é claro, se inscreve. Então é isso aí, valeu, falou e até mais!